Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, turma do segundo ano, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e hoje a nossa aula vai ser de matemática. O nosso tema hoje é comparando quantidade e reconhecendo a diferença. Nós já falamos disso há algum tempo nas aulas anteriores sobre comparação, né? Você lembra que nós comparamos dois vasos? Eu trouxe duas imagens de dois vasos no mesmo lugar, os vasos tinham o mesmo tamanho, ou seja, isso é semelhança, eles eram iguais nesse aspecto. Porém, eles tinham uma diferença. A diferença é que eles tinham cores diferentes, ou seja, nós olhamos para os dois vasos e comparamos as semelhanças, que é a igualdade, no que eles eram iguais, e nós comparamos também a diferença, naquilo que eles eram diferentes. E vocês lembram também que nós falamos de quantidade. Quantidade é o tamanho da unidade que existe em um determinado conjunto. Por exemplo, vocês lembram que nós colocamos um numeral de 1 a 10 e nós colocamos lá uma quantidade, uma unidade, um trem, 2 unidades, 2 balinhas, 3 unidades, 3 bananas e assim consecutivamente. Então, a quantidade, ela representa a quantidade de unidade em um conjunto. Então, vocês sabem já identificar uma quantidade, se ela é maior ou menor do que outra? O que você utiliza para saber essa diferença? O que você utiliza para perceber essa diferença? Como que você faz isso? Como que você pode fazer para descobrir essa diferença? E ainda mais, como que você pode fazer para comparar essa quantidade? Você já tem aí na sua cabecinha uma técnica para isso? Um jeito de fazer isso? Olha só, nós temos aqui uma situação muito interessante. Mateus, por exemplo, ele ganhou 10 bolas de gude de seu pai e resolveu jogar anteriormente em um tabuleiro. Ele jogou aleatoriamente, ok? Então, ele recebeu essas bolas de gude e no tabuleiro que ele jogou essas bolas de gude, ela estava dividida em duas faces, em dois lados, o lado A e o lado B. Então, Mateus, o que ele fez? Ele começou a jogar aleatoriamente no tabuleiro. E as bolas, as bolitas que ele foi jogando, elas foram parando em determinado lado do tabuleiro, sem com que ele quisesse jogar de um lado. Elas foram parando do determinado lado. Então, e ele jogou as 10 bolitas. Quando ele terminou de jogar as 10 bolitas, ele percebeu que algumas delas pararam no lado A e outras delas pararam no lado B. Então, vamos observar aqui comigo, vamos contar quantas pararam do lado A e quantas pararam do lado B. Vamos lá? Olha só. Quando ele jogou as bolitas, 4 pararam do lado A. 1, 2, 3, 4. Ok? E do lado B, vamos ver quantas pararam do lado B? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolitas. 6 bolas de gude pararam do lado B. Olha só que interessante. Então, se você observar aqui de maneira rápida, qual é o lado que tem mais bolitas? Justamente, o lado B. Né? Você observando, você vê que o lado B está mais preenchido de bolitas. E o lado A, muito menos. Ok, mas existe uma outra forma para nós compararmos a quantidade, que é encontrar a diferença entre elas, que é o nosso aprendizado de hoje, que é encontrar a diferença entre elas. E para isso, nós podemos fazer a subtração, nós podemos usar essa expressão de subtração. O que é subtração? Subtração é aquela continha que você já aprendeu de fazer que é de menos, né? Geralmente a gente fala assim, continha de menos, mas é a subtração, que é extrair a diferença entre duas quantidades. Olha só, então,
nós temos aqui, de novo o tabuleiro, nós temos do lado B 6 e do lado A 4 bolitas. Então, se nós temos 6 bolitas e do lado A 4 bolitas, como que nós podemos fazer essa subtração? Nós vamos pegar o número 6 e tirar 4 bolitas. Ok? Vai sobrar quantas? Duas bolitas. Né? Quando você faz a continha de menos, né, que é a continha de subtração, nós conseguimos extrair essa diferença entre duas quantidades. Olha só, nós temos outra situação aqui. Júlia, ela recebeu da professora 2 fichas com os seguintes números. Olha lá, a Júlia recebeu uma ficha de número 52 e também recebeu uma ficha de número 63, ok? E daí a Júlia comparou as 2 fichas e foi desafiada a encontrar a diferença entre os números que nelas estavam representadas. De que maneira Júlia ela podia fazer para encontrar essa diferença? O que você acha que a Júlia podia fazer para conseguir encontrar a diferença entre o número 52 e o número 63 dessas fichas? O que ela poderia fazer? Se você respondeu que ela poderia fazer a subtração, a continha de menos, parabéns, você acertou. Olha só, vocês lembram da nossa aulinha de ordem dos números? Ordens e classes que nós fizemos, a nossa aulinha. Então, como que nós primeiro podemos perceber qual é o número maior das 2 fichas? Você começa da esquerda para a direita, né? Se fosse o número de centena, você começaria pela centena. Mas como é dezena, você começa a comparar os 2 números da dezena, da ordem da dezena. Olha aqui, no 52, qual que é a ordem da dezena? Qual que é o número da ordem da dezena? É o número 5, certo? E no 63, qual que é o número da ordem da dezena? É o número 6. Então, o maior número aqui é o número 63, ok? Porque o número da dezena maior é o 6. Então, como que nós vamos saber a diferença entre esses 2 números? Vamos fazer a continha de menos, né? A continha de subtração. Olha só, então nós vamos colocar no papel, primeiro aqui, o número 63, que é o número maior, que nós descobrimos através da dezena. Lembrando vocês que se o número da dezena for maior, se for iguais, desculpa, se o número da dezena for igual, aí sim, aí você passa para a unidade e para descobrir qual é o número maior da unidade. Vocês lembram disso? Então nós sabemos que o 63 é o número maior entre esses 2 números, ok? Então, vamos colocar o segundo número, que é o que nós vamos extrair para saber a diferença entre entre essas 2 quantidades. Então, vamos colocar aqui o número 52. Lembrando vocês que para fazer a continha, nós temos que fazer o quê? Colocar as ordens na mesma coluna. Vocês lembram dessa aula que nós tivemos? Então, olha só. Nós temos que fazer colocando a unidade embaixo da unidade e dezena embaixo da dezena. E lembrando que quando você vai fazer a sua continha, você sempre tem que colocar o sinal, que é sinal de positivo, se for continha de adição, que é de mais, ou sinal de negativo, que é o sinalzinho de negativo, que é se for de menos ou subtração. Vamos colocar aqui então? Então agora nós vamos fazer a subtração. Vocês lembram da nossa, como que nós fazemos a subtração? Nós pegamos o número maior e retiramos o número menor. Então, o número de cima é o 3 e o de baixo é o 2. Então, nós vamos pegar o 3 e subtrair o número 2. Que vai sobrar, que quantidade? 3 menos 2 é 1. E o 6 menos 5 também é 1. Então, a diferença entre essas 2 quantidades é o número
11. Então a diferença entre o 63 e o 52 é 11. Essa é a quantidade de diferença entre esses dois números. Ok, pessoal? Então nessa aula nós trabalhamos o significado de comparar e encontrar as diferenças entre as duas quantidades, atribuindo a ideia de subtração, que é a continha de menos que nós falamos. Qual elemento tem mais, qual elemento tem menos, como no tabuleiro que nós colocamos aqui como exemplo. Então, pessoal, obrigado pela aula de hoje, foi uma aula muito boa, muito legal. Na próxima aula nós vamos continuar falando da mesma coisa, do mesmo tema, e vai ser muito legal. Lembrando vocês que se for sair de casa, usar sempre máscara, for tossir ao tossir. Se não tiver um lenço, cubra o rosto com o antebraço sempre que sair de casa. Se puder, lavar as mãos, ok? Para que nós podemos voltar para a nossa aula, para a nossa escola, para o nosso cantinho de aprendizagem, e vai ser muito bacana. Tchau, tchau. Até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.